Bom, boa noite a todos. Já estamos ao vivo aqui no nosso canal aqui do YouTube. Queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo aqui a nossa Semana da Medicina do Trabalho. E a gente vai bater um papo aqui até quinta-feira, né, a respeito dessa temática, tá? Eu sou o Starley Candeira, sou um dos diretores aqui do Instituto GPI. A gente está aqui com o nosso coordenador da pós-graduação em Medicina do Trabalho, doutor Saulo Soares, fez o convite aqui ao doutor Felipe Hurtada para bater um papinho com a gente hoje, bem descontraído, tá? Bem informal a respeito de algumas temáticas aqui que vão ser discutidas, tá? A gente vai falar aqui de perícias médicas relacionadas ao trabalho, tá? Então, já de antemão, agradecer o aceite do Dr. Felipe por estar participando aqui com a gente desse bate-papo e também de ter aceitado fazer parte do nosso quadro de professores na pós-graduação em Medicina do Trabalho também, que está sendo lançado aqui em Teresina, no Piauí, tá? Doutor Felipe, muito obrigado realmente pela disposição de estar aqui com a gente trocando um pouquinho de experiência, tá? E já inicialmente passar a palavra aqui ao doutor Saulo Soares para dar as boas-vindas, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite do Dr. Saulo e do Instituto GPI. Para mim é uma honra poder fazer parte do quadro de professores da especialização em Medicina do Trabalho. Muito bem, obrigado, Starley. Hoje vamos tratar das perícias médicas com aqui o nosso amigo, Dr. Felipe Hurtado, médico do trabalho, médico do tráfico, reside aí, se não me engano, em São Bernardo do Campo, não é isso? Isso. São Bernardo do Campo, e vai estar conosco aqui em Teresina, no módulo de perícias médicas relacionadas ao trabalho. Vamos estar nesse módulo de perícias médicas relacionadas ao trabalho, e hoje a gente vai discutir isso, vai debater aí entre colegas, né, e quem está nos assistindo. Vamos tratar aí da nossa pós-graduação em perícias em Medicina do Trabalho pelo Instituto GPI, 100% presencial, aqui em Teresina, com professores aí experientes que atuam no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui também de Teresina. E o currículo do Dr. Felipe Hurtado é muito grande, né? O currículo dele. Tem um livro, é autor de próprio, sobre quesitação, né? Sobre assistência técnica, perícias médicas. Vocês podem ter acesso a essa obra dele. E eu já vou começar perguntando para o Dr. Felipe como que o médico do trabalho pode atuar na perícia médica. Esse é um questionamento que muito médico pode ter, quem quer fazer aqui o nosso curso de Medicina do Trabalho. E, além de ser médico do trabalho, ele ouviu também sobre perícias judiciais, que você pode fazer o cadastro no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça Federal, na Justiça Comum. Como que o médico do trabalho atua na perícia, doutor Felipe? Vamos lá, Saulo. Essa pergunta é uma pergunta que muitos médicos que ainda não possuem, né, a medicina do trabalho como especialidade ou perícias médicas me fazem, né? Como que ele atua? O médico primeiro, para você atuar na perícia médica, basta você ser médico, né? Basta você ser médico para atuar como perito. Agora, é muito importante os conhecimentos da medicina do trabalho para se atuar como um perito na Justiça do Trabalho, nas ações previdenciárias que correm na Justiça Comum e na Justiça Federal. Então, o médico do trabalho ele pode atuar de duas formas, sendo nomeado pelo juiz, né, sendo um perito de confiança do juiz, e também como assistente técnico,
né, nomeado pelas partes, tanto pela empresa que está sendo processada ou pelo reclamante, né, que está processando a empresa, ou pelo autor que está processando a empresa, o INSS, né? Então, tem todo esse mercado aí que o médico do trabalho pode atuar. E existem diversas locais ali da justiça que o médico pode atuar. Então, ele pode atuar na justiça do trabalho, e ali ele é bastante requisitado, o médico do trabalho ainda, porque os juízes entendem ali que o médico do trabalho possui conhecimento sobre as doenças que se relacionam com o trabalho, não é? Então, o médico do trabalho, na sua formação, né, aqui no Instituto GP, ele vai ter uma formação em que ele vai estudar as doenças relacionadas ao trabalho e como que o processo do trabalho pode influenciar na saúde, no processo saúde-doença do indivíduo. Então, para esclarecer esses fatos médicos que são de interesse jurídico, o conhecimento da medicina do trabalho é bastante relevante e bastante requisitado pelos juízes e pelas empresas também, não é? Pelas empresas também é bastante requisitado para defender, para ajudar a dar subsídios técnicos para a defesa das empresas e defesa também dos interesses dos trabalhadores que estão processando. Ele pode atuar nessa perícia judicial, tanto na investigação de acidente de trabalho típico, né, de doença ocupacional, e também na questão dos adicionais, insalubridade e periculosidade, né? Não é só um engenheiro de segurança do trabalho que pode fazer essas perícias, não é isso? Perfeito. É isso aí. E a medicina do trabalho dá todo esse subsídio técnico para quem quer atuar com insalubridade e periculosidade também. Hoje a gente vê menos, né? Não sei, talvez aqui em São Paulo a gente vê menos, né, médicos atuando na insalubridade e periculosidade, né? A gente vê mais engenheiros, mas tem uma coisa que ninguém tira, que ninguém entra na seara médica sem ser médico, não é? Então, o ouro do mercado ainda continua lá do médico, né? Eventualmente você encontra, né, alguém que não é médico querendo entrar numa perícia médica, a gente vai falar, eu posso falar disso mais adiante, mas é uma especialidade, né? É requisitado que seja médico mesmo, né, para fazer a perícia médica de doenças e acidentes relacionados ao trabalho, né? E acidentes de trajeto também, né, Sal? Acidentes de trajeto também. E como é que funciona a atuação do médico do trabalho no período judicial, que é esses procedimentos, o dia a dia aí? O médico ele vai ser nomeado, né? Então, primeiro, ele se cadastra no tribunal, né? Eu recomendo que ele se cadastre no tribunal a partir do momento que ele queira exercer a perícia médica, ele pode se cadastrar no tribunal, vai ter que preencher alguns requisitos lá das certidões negativas e tudo mais que ele precisa ter, mas depois civil e criminal, né? E depois ele vai poder atuar ali. Eu recomendo que ele leve o seu currículo também para os juízes que ele pretende trabalhar, né? Faça esse contato e se coloque à disposição do juiz. E a partir do momento ele vai passar a ser nomeado, né? Não é muito difícil ser nomeado porque os juízes precisam muito, existem muitas causas trabalhistas e previdenciárias e que às vezes médicos não possuem a especialidade de medicina do trabalho e os juízes se socorrem deles porque falta médico do trabalho em diversas regiões do Brasil, não é? Então, se você tem medicina do trabalho como especialidade, você acaba tendo um mercado muito bom, né? Você acaba se ressaltando diante dos outros colegas que não têm a medicina do trabalho, porque os juízes acabam preferindo. E aí, o juiz nomeia, né? O perito te nomeia, passa a te nomear, você vai participar daquele processo, então, podendo peticionar naquele processo, faz o agendamento da perícia. A perícia vai acontecer, então, se você tiver um consultório na cidade, que vai ocorrer a perícia
melhor, né? Se você não tiver, você pode alugar também. Eu vejo muitos colegas que alugam consultórios, alugam por um determinado período, um único dia, você consegue marcar diversas perícias e ali você faz diversas perícias na sequência, né? E acaba você depois vai ter que formular o seu laudo tem que ser juntado aos autos, no máximo ali os juízes costumam colocar 30 dias para serem juntados aos autos, e aí depois você coloca uma petição, né, de honorários, né? Você pode colocar os seus honorários e o juiz vai aceitar ou não também, ou aumentar ou diminuir, enfim, ele pode fazer o que ele preferir, ali o que ele achar que é mais adequado, mas, via de regra, os juízes, quando você já trabalha com ele, eles já aceitam aqueles honorários que você propõe, né? E é Isso que isso. E você falou aí, é interessante. pode falar, Sal. Lembrei o meu início nas perícias médicas judiciais, né? No Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, lá em Minas Gerais. Mais de 40 varas do trabalho, e eu fiz exatamente. Ainda não tinha banco de dados de perito do novo CPC. Ainda não estava instrumentalizado isso. Então, o que é que eu fiz? Eu fui imprimindo o currículo, né? As principais certificados, né, do currículo que você tem, encadernei e fui de vara em vara do trabalho, aí me apresentar lá em Belo Horizonte, na região metropolitana. Algumas vezes, alguém da secretaria lhe atende, outras vezes o diretor da secretaria, e algumas vezes até o próprio magistrado do trabalho em si. Aconteceu dele alguns pedirem laudo pericial que eu já tinha feito, para ver assim, como que trabalho, qual a metodologia que se faz. Então, hoje em dia, o médico do trabalho, os tribunais já fizeram, então, aí o banco de cadastros. Então, você vai lá, se cadastra, mas mesmo assim é importante em ter esse contato com o magistrado do trabalho, porque ainda é compreendido que o perito judicial é um auxiliar de confiança do juízo, né? Então, geralmente, ele quer conhecer quem é o perito, como ele trabalha, como que é o modelo dos seus laudos, né? Isso é importante. Então, o médico do trabalho também tem que fazer esse contato, né? Necessário para se apresentar, né? Para se apresentar com seu currículo e sua atuação. Perfeito. Vamos. E o médico do trabalho? Tem um termo aí que às vezes pode se confundir, assistência técnica. Aí a pessoa pensa, um médico é assistente técnico. Aí confunde com o tipo de assistência técnica, né? Aí o assistência, né? Entende, né? Você é assistente técnico. Você Como é que a vê, pessoa o acha que é um produto, alguma coisa eletrônica, né? você veio arrumar a minha net, né, que está caindo. Que Você caso pensa, a net está caindo direto. aí o que é isso? O que o médico trabalha a passando dele com assistente técnico? Agora, então, ele não vai mais entrar em contato com uma trabalhista, com o tribunal. Ele vai em contato ou com o reclamante ou com o reclamado, né? E com os escritórios de advocacia, né? Tem esse networking também, né? Falei Exato. para a gente. O assistente técnico, eu trabalho muito como assistente técnico, né? E o assistente técnico, ele é de confiança da parte, né? Ele é o profissional de confiança da parte para fazer jus ao contraditório e ampla defesa, principalmente ao contraditório dentro da prova pericial, né? Os advogados, né, assim como o juiz, não são especialistas em todas as áreas, né? Os juízes, os advogados, eles acabam sendo generalistas em diversos assuntos, né? Sabem um pouquinho de cada coisa. Já quando existe um conhecimento a mais necessário para dar o destino daquele processo, né, e julgar, e ele ser julgado depois, é necessário que se tenha alguém com conhecimento técnico mais verticalizado ali, não é? Mais verticalizado. E aí, nesse momento, o juiz ele vai nomear o perito judicial e as partes vão poder fazer a indicação dos seus assistentes técnicos.
que são, na prova pericial médica, né, de natureza médica, vai ser o médico, né? Então, vai ser o médico assistente técnico. Quando a gente fala de doenças relacionadas ao trabalho, acidentes de trabalho, com conhecimento, né, de preferência com conhecimento sobre a patologia do trabalho, né, e os acidentes de trabalho, a mecânica, né, que podem acontecer, e sobre os riscos ocupacionais também. Então, aí, o assistente técnico faz o seu parecer, né, ele junta depois no processo, o advogado vai juntar no processo o parecer do assistente técnico, e o juiz vai ter o laudo do perito judicial e os pareceres dos assistentes técnicos, para também comparar. E os advogados vão ter subsídios técnicos para contestar, eventualmente, alguma discordância que tenham sobre o laudo do perito judicial, né? E o assistente técnico, eu costumo dizer que ele é o fiscal, né? Ele é o fiscal, é o fiscal ali do perito judicial. Se o perito judicial comete algum deslize ali, aí o assistente técnico vem aqui e fala, ó, não é bem assim, a literatura médica fala nesse sentido, o perito judicial está falando num outro, ou então fala, ó, o perito judicial deixou de examinar algum momento, alguma coisa, ou esqueceu mesmo, esqueceu de falar sobre determinado... falou sobre... O indivíduo estava reclamando ali na reclamação trabalhista sobre diversos segmentos do corpo. Já o assistente técnico disse que ele esqueceu de examinar uma parte do corpo, não é? Ou então a vistoria não foi realizada de maneira que vistoriasse todos os ambientes em que o indivíduo falou que desenvolveu a patologia, não é? Então é nesse sentido, né, que atua o assistente técnico, dando subsídio técnico para que se exerça o contraditório durante o processo judicial. É importantíssimo o assistente técnico, né? Porque o advogado não vai ali comparecer ao exame médico pericial ali dentro do consultório, alguns não aceitam essa participação, é muito polêmico isso, né? Tem toda a polêmica sobre isso, mas um especialista em medicina para saber os testes que se fazem, qual é o exame que é feito. E então é necessário, como o médico, o assistente técnico, como fiscal. Esse é um grande papel dele. E para auxiliar lá na frente, o laudo pericial pode fazer ali um quesito durante o exame, né? Vistoria, ele pode para o perito judicial responder aquele quesito a mais. E o que eu vejo muito é que alguns assistentes técnicos vão na perícia, entram calados, saem calados e não fazem nada quando chega ao laudo prejudicial, né? Então, ele tem essa autoridade, né? E ele tem que conhecer também a parte do Código de Processo Civil sobre assistente técnico. Atuar como assistente técnico mostra o Código de Processo Civil que não existe essa hierarquia entre o perito judicial e o assistente técnico. Que o perito pode tudo e o assistente técnico não pode nada. Lá no Código de Processo Civil, o assistente técnico também pode ouvir testemunhas, também pode solicitar documentos, o assistente técnico pode solicitar um TCMSO, pode solicitar uma análise ergonômica da empresa. Obviamente, muitas vezes não diretamente, mas por peça judicial ele faz isso. Então, o assistente técnico tem que saber que o perito ali vai conduzir a perícia, mas ele tem direito também de fazer suas perguntas, de fazer o seu próprio exame físico ali. Ele não pode ficar ali só aguardando correr chegar a hora de sair, né? Eu me lembro que teve um cara, uma situação de uma perícia, que o perito judicial estava lá na perícia e o assistente técnico ele não estava atento ao que estava acontecendo, né? Então, o perito judicial pegou um goniômetro, e media as amplitudes movimentos das articulações, né? Para fazer um cálculo de redução de movimento. Tem que interessante esse aparelho e não sabe nem o que estava acontecendo.
Quando viu, foi o laudo ali já, demonstrando a porcentagem de perda de amplitude. Ou seja, não ficou ali atento ao que estava acontecendo, né? Então, o assistente técnico tem que ter esse conhecimento do Código de Processo Civil para fazer os quesitos na hora, se for necessário, né? E também para fazer seu exame. Claro, tudo com urbanidade, né? Com coleguismo, porque são todos colegas médicos, né? Que estão ali em posições, assim, como com um de confiança do juízo, outro de confiança das partes, né? E geralmente essas condições até mudam, né? Uma vez você encontra com um colega sendo assistente técnico, outra vez é você que é o assistente técnico lá no consultório pericial dele, né? Isso acontece bem. Exatamente. Aí, Quantas vezes a gente não encontra, né? Assistente técnico que vem no meu consultório e depois a gente está no outro lado, né? Depois a gente é assistente esse aqui técnico e ele é o vem, perito judicial, quem né? Já podia, né? Tem vezes que aconteceu já você vai ser algumas vezes. assistente técnico, Felipe, e fica Oi? esperando, né? É. Você fica esperando, não deixa entrar logo. E agora com essa situação aí, Pois é, me, pois é. E aí o jogo vira às vezes, né? E aí, pois é. me lembro um E é professor. importante também, viu, Saulo, que às vezes já aconteceu de não médicos, né, tentarem entrar na perícia, né? Não É, médicos tentarem entrar na perícia. E aí, quando eu sou assistente técnico e o advogado já manifesta esse é, desejo de entrar na é, perícia também, eu falo, ó, primeiro, o senhor já está mandando eu como assistente técnico, não precisa o senhor ir. Segundo, o que vai fazer, né, um advogado dentro de uma perícia médica se ele não conhece a técnica, né? O que ele vai fiscalizar da técnica se ele não da técnica médico-legal pericial, né? Não tem muito o que ser fiscalizado se você é igual me mandar numa perícia de contabilidade, né? Eu não vou saber quase nada de conta, tem um pouquinho, mas não as sei, polêmicas né? do nosso setor de perícias, né? Pois é. Se o advogado, que essa questão do prerrogativa aí, é mais de 1 hora de live só nesse tema, né? Pois é. Se a gente E como a pessoa, o médico do trabalho, o colega que está nos assistindo, é interessado em fazer a pós-graduação em medicina do trabalho, ele fica pensando, é um curso público, é um curso público para você ser perito, e quanto que recebe, quais são os honorários de quem atua na perícia médica trabalhista? Recebe por perícia, recebe por mês, qual é o valor médio aí que se recebe, como que é isso? O pessoal costuma perguntar, né? Ah, Felipe, você é perito, né? Você é concursado, né? Não, não podemos confundir as figuras do perito concursado da Polícia Civil, ou alguns estados ela está em outro órgão também, mas existe o concurso do médico legista, né? Esse é o perito na esfera criminal, e já o perito judicial, que é na esfera civil, trabalhista, previdenciária, etc. Esse já é um perito de confiança nomeado pelo juiz e que não precisa de concurso, não precisa de concurso. E aí, o perito, quando ele é nomeado, ele pode colocar os seus honorários, pode propor lá os seus honorários, ou então ele já tem os honorários já meio que pré-estabelecidos, quando ele já tem aquele costume de trabalhar com aquele juiz, né? Então ele já tem aqueles honorários que já foram pré-estabelecidos anteriormente. Mas aí, se for, por exemplo, e aí na esfera trabalhista, quando a gente fala da esfera trabalhista, tem uma peculiaridade, né? Por causa da sucumbência, né, dos honorários. Então, se a parte, sucumbência, para quem não sabe, é a parte que perdeu a ação, né, ou perdeu a parte da perícia. Se o indivíduo, hoje com a reforma, antes da reforma mesmo, mas, se o indivíduo perde a parte da perícia, né, o indivíduo que está processando a empresa, aí o perito judicial vai ter os seus honorários ali como já foi fixado pelo TRT, né? Que de estado para estado pode variar um pouco, mas normalmente é R$ 800, 800 a R$ 1.000, mais ou menos, por perícia, tá? E aí, se a parte sucumbente, a parte que perdeu,
for a reclamada, for a empresa, aí os honorários são os honorários que o perito judicial colocou como na sua proposta. E as propostas podem variar ali de R$ 2.500, R$ 2.000, até R$ 4.000, R$ 5.000. Eu já vi de R$ 6.000 também. Tá certo? Mas quem propõe é o perito judicial e o juiz vai homologar aquilo ou vai arbitrar da maneira que ele achar que é mais ponderado, tá certo? Já se ele for o médico do trabalho, for atuar como perito na esfera previdenciária, então ele vai atuar lá na Justiça Federal. E na Justiça Federal já tem um valor fixado lá pelo CNJ, que é de aproximadamente ali R$ 200, tá certo? Por perícia. Só que aí você marca, são perícias um pouco mais fáceis de serem feitas, né? Que a gente só vai avaliar se teve ou não teve capacidade laborativa, não vai ficar avaliando o nexo de causalidade, e aí a gente consegue marcar, você como médico do trabalho, você consegue marcar diversas perícias naquele mesmo dia, não é? Então, você consegue fazer 10, 20 perícias no mesmo dia. Né? E se for na justiça comum, né, na justiça estadual, são aquelas perícias que possuem nexo de causalidade, que se pleiteiam o nexo de causalidade, e aí, nesses casos, é um pouquinho mais complexo, mas os honorários também acabam compensando, né? São de 400, se for numa capital, né? Aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, eu sou perito nas varas de acidente de trabalho, que acaba remunerando os peritos com 400 e um quebradinho, né? R$ 400. Já se for um pouquinho mais para o interior aqui do estado de São Paulo, você vai encontrar varas que pagam R$ 1.000, R$ 1.200, um salário mínimo, tá certo? Então é isso. Não precisa de concurso e é uma remuneração até muito melhor até que da plantão, né, Saulo? Muito melhor. Digamos aí que um perito pode fazer 60 perícias em um mês, né? Por exemplo, 50. Sim, consegue tranquilamente. Com esse perito que faz 200. Aí já 200, eu acho um pouco demais, mas dá para fazer. Alguns TRTs eu conheço um que coloca online quais são os honorários periciais no portal da transparência. Então você consegue ver qual foi o perito que está recebendo e aquela parte ali só sucumbente, fora o que recebeu de reclamado. Tem vezes que eu vejo aí, tem perito aí que recebe um mês R$ 60.000, só dessa parte do TRT pagando, né? Exato. Sabe uma situação que aconteceu já comigo? E aí o perito, infelizmente, nessa hora... Acho que você deu uma travadinha, viu, Sol? Acho que você deu uma travada aqui. Vou guardar o Sol. Será que foi o meu? Acho que não. Saulo. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora bem? Sim, agora tô. Eu estava ali ouvindo e sua imagem travou, mas pode ter sido a minha aqui. Então, o que eu estava falando, uma situação que já ocorreu. Eu estava como perito judicial, a reclamada perdeu a perícia, né? Então, na sentença, fixou qual seria meus honorários periciais. A empresa lá, reclamada, recorreu e recorreu também do valor dos honorários periciais fixados ao TRT. O TRT reduziu os honorários periciais meus sem ao mínimo questionar e dar abertura ao perito, né? Porque o perito não é considerado parte, não é considerado terceiro interessado, acaba que ficam discutindo ali o valor dos honorários periciais sem dar a chance do perito fazer uma manifestação, né? Fazer uma manifestação para evitar essa redução de honorários. Mas está sendo um fato assim corriqueiro. Quando a reclamada perde, já recorrer aí do valor dos honorários periciais, querendo estabelecer um valor menor, né? Essa é uma situação. A parte sempre acha que o valor é exorbitante, né? Exorbitante, sempre. E aí cabe você, perito, né, fundamentar, né? As decisões dos magistrados, elas têm que ser fundamentadas. E aí, se ele está pedindo
para o perito esclarecer por que chegou naquele valor, basta você descrever as tarefas que você vai executar ou que já executou durante a perícia e dizer, ó, eu gastei tantas horas para essa tarefa, tantas horas para essa, tantas horas para essa, e por isso, e o meu valor da minha hora é esse. E pronto. E outra situação é o pagamento só após o trânsito em julgado. É outro problema, né? Porque o perito está tendo os custos hoje e recebe daqui 2, 3 anos, algumas vezes, né? Isso acontece. E compreendendo a perícia da área da contabilidade, mas a perícia médica tem mais custos. Por quê? Porque o perito médico precisa ter um consultório para examinar ali fisicamente a pessoa, ao invés da área da contabilidade, que ele pode ali fazer em home office, né? Então, você não pode fixar o honorário pericial do perito da contabilidade o mesmo valor do perito médico, que tem o custo do consultório, tem o custo dos equipamentos que usa no consultório, ali o aluguel, ou se ele é o proprietário, condomínio. São várias situações a mais que justificam o valor do honorário pericial médico ser maior, né? E o perito tem que fazer isso. Tem vezes que o perito pede destituição quando não tem adiantamento pericial. E eu defendo que ele realmente pode fazer isso, porque ele tem aqueles custos, né? Ele pode fazer isso, ele pode pedir destituição diante daquela situação que a reclamada não quer colaborar. Infelizmente, a visão hoje no processo trabalhista é que não é obrigatório na área trabalhista esse adiantamento, né? Já aconteceu comigo, Felipe, sabe o quê? Não quis adiantar, então eu pedi ali destituição. O magistrado trabalhista impediu a destituição. Não, você vai fazer a perícia trabalhista. Você vai fazer e você recebe depois do trânsito em julgado. Diante da situação, fui fazer a perícia trabalhista. Depois que fiz, pedi tirar meu cadastro daquela vara trabalhista. Não quis mais atuar naquela vara porque ali já estava bem, né? Estava bem configurado que era armadilha, né? Porque você vai receber após o trânsito em julgado, mas tem os custos hoje, né? Tem os custos hoje. E o perito, numa situação que ele não é único, ele não pode ser obrigado a atuar. Uma coisa é você estar numa cidade interior que você é o único. Aí simplesmente é compreensível isso, que você tem que atuar ali. Mas tendo a opção de vários outros, pode trabalhar com esses outros. Exato. Mas essa é uma situação que a Justiça do Trabalho tem que repensar de garantir o trabalho do perito, que ele já não é concursado, ou seja, já não é do quadro próprio, mas então tem que ter essa compreensão dos custos da perícia e que o médico do trabalho, os médicos peritos, não podem esperar, como acontece, 5 anos, 8 anos para receber aquele trabalho que já vai ser até corroído pela inflação, né? É outro verdade. ponto. É verdade. O perito judicial, eu não gosto muito de trabalhar como perito judicial nas trabalhistas, né? Justamente por isso, né? Você vai receber dali 2 anos. Já nas acidentárias, pelo menos aqui na minha região, eles passaram a pagar antecipadamente, né? Porque, pelo menos depositar em juízo. Né? Depositar em juízo, você terminou a perícia, você já faz o seu mandado de levantamento e pronto. E aí você já recebe os seus honorários. Né? Isso daí justo, né? É o justo, porque assim, é um profissional, ele tem custos, ele não vive só do amor, né, da justiça. Né? Essa discussão da Justiça do Trabalho, eu já tinha dado uma solução para isso. Mas não sabemos quem vai ser a parte sucumbente. Não tem problemas. A empresa já faz o pagamento e se mais à frente ela for vitoriosa, ela vai receber uma restituição do TRT. Você entende? Essa seria a solução para o perito receber assim que é nomeado, assim que realiza a perícia, e ninguém vai ser prejudicado. Ou seja, tem uma restituição futura. Essa é a situação. Mas na situação atual, acaba que na área trabalhista o perito é o que espera mais, né? Por isso também que muitos preferem ficar na assistência técnica, né? A assistência técnica tem essas vantagens que o médico do trabalho pode atuar. E essa é uma pergunta que eu já na vou fazer. previdenciária, né?
ou na ou na previdenciária. previdenciária. Somente o curso da medicina do trabalho. Quem fez o curso de medicina do trabalho já pode entrar na perícia ou precisa de um curso de perícia, precisa ter o RQ em perícia? É obrigatório você ter o RQ em perícia? Imagina. Não, assim, os RQS, em geral, eles são títulos honoríficos, né? Todos eles, né? São títulos que são para fazer publicidade, mas não limitam o médico de atuar em qualquer área da medicina, né? Então, o médico não pode ter o seu direito constitucional e também da lei do ato médico ceifado de poder atuar em qualquer área da medicina, afinal, ele é especialista em medicina, né? Então, nesses casos... Não pode divulgar que é perito, tem a perícia médica, por exemplo. Exato. A pessoa não pode divulgar que é cardiologista sem ter o RQ em cardiologia. Mas nada impede que lá no posto de saúde ele atenda um paciente, né? Tratando hipertensão arterial, por exemplo. Exato, exatamente, é claro, né? Não teria o menor cabimento, né? Então, é justamente isso. Então, o médico do trabalho, eu comecei na perícia médica como médico generalista, não tinha nenhuma especialidade, né? Então, eu já comecei como assistente técnico. Um ano depois, eu já comecei a ser nomeado, mesmo sem ter nenhuma especialidade. Então, registrado, né? Eu já tinha terminado medicina do trabalho, mas eu não tinha nenhuma especialidade. Então, assim, não precisa, né? E outra, não só não precisa, quanto como a justiça requisita muito de médico, né? Eles ficam procurando porque eles não acham médico queira atuar. É um pouco inseguro, não conhece muito bem o que ele vai fazer e por isso muitos acabam não aceitando, mas nesse curso do Instituto Caduceu a gente vai falar muito sobre isso para você ter segurança, né? Para o pessoal ter segurança em atuar nesses processos que são bastante relacionados à medicina do trabalho, né? Então, aqui na nossa pós-graduação do Instituto de GPI, a gente vai ter esse módulo específico de perícia médica, o Dr. Felipe Hurtado, que ele vai capacitar os médicos do trabalho que se formarem, para atuar na perícia médica judicial, seja trabalhista, seja no âmbito da Justiça Federal e como assistente técnica, né? Sem a necessidade, não é necessário, então, para ser perito médico, que você tenha um RQ nem mesmo em medicina do trabalho, né? Não tem essa obrigação nos tribunais, né? Perfeito. Basta ser médico, né, Saulo? Basta ser médico para atuar na perícia médica. Que é o que o nosso curso aqui vai tratar, é ensinar como que se faz a perícia médica, como que se elabora um laudo, como que se elabora um parecer médico, que tem essa diferença. Se você está como perito ou como assistente técnico, tem que ter esse conhecimento da estrutura, né? E tem que ter minimamente um conhecimento da questão processual, né? Ele saber, o perito tem que saber questão de o que é a prova pericial, o que se espera da prova pericial, né? Toda essa questão importante. E quanto tempo que demora uma perícia médica, Felipe? Uma perícia médica, geralmente, em quanto tempo? A perícia médica, ela se for só no consultório, né, pode variar de meia hora a uma hora, né? Meia hora a uma hora. Meia horinha, você faz uma menos complexa ali, de previdenciária. Eu, no início, quando eu comecei a fazer perícia, eu demorava as previdenciárias, que são menos complexas, demorava mais ou menos uma hora, né? Até hoje eu demoro 40 minutos, não consigo fazer perícia com menos disso, né? Mas eu sei colegas que sabem que são mais rápidos, né? Mas enfim, eu gosto de bastante detalhe na minha perícia para eu conseguir fundamentar para o juiz. Geralmente, quantas páginas tem um laudo? Tem assim um limite? Tem que ter um mínimo ou não? O médico tem autonomia de quantas páginas tem seu laudo? O médico tem autonomia, né? Existe o laudo acadêmico, né? A estrutura do laudo acadêmico, né? Mas dentro, se você fizer sempre um laudo acadêmico nessa estrutura do laudo acadêmico, vai dar sempre algumas páginas, não muitas, né? Se for uma perícia previdenciária ou trabalhista,
não deve dar uma média aí de 15 páginas, 10 páginas talvez, ou um pouquinho mais se tiver mais doenças a serem discutidas, mas não é tão longo assim, né? E outra, depois que você já pega o macete de como fazer, você já faz mais rapidamente, né? Você já sai digitando tudo e nas previdenciárias, às vezes, eu consigo já terminar o laudo logo em seguida da perícia, entre um e outro. Às vezes, eu levo para casa e termino em casa também, né? Mas... Deixa eu contar aqui, Felipe, uma situação minha. Sempre contando aí as coisas aí para, né? Tava lá em Minas Gerais, tinha uns laudos que eu fazia, 30 páginas, 40, 50, laudo assim enorme, com literatura e tal. Aí um dia eu fui na secretaria da Vara do Trabalho, né? Secretaria, estava o diretor de secretaria. Aí ele chegou e disse assim, você não sabe, os advogados estão falando aqui e não sabe o que é que faz com sua perícia. Eles estão tentando um jeito para bater nesses laudos e não estão conseguindo. Eles estavam desesperados. Sim, uma perícia aí enorme, um laudo enorme, mostrando todos os requisitos, literatura científica e tal. E o advogado foi lá no diretor da secretaria e disse assim, agora, onde é que eu acho um ponto aqui para bater nessa perícia? Que está difícil. Muitas vezes ele não quer contratar um assistente técnico, né? Aí... Pois é, exatamente. Aí fica ali tentando achar alguma coisa e eles colocam, né? Mas às vezes é só alegação sem fundamento, né? E quando você vai fazer uma perícia, que é a pessoa alegando o objeto da perícia, ortopedia, psiquiatria, medicina do trabalho, tudo junto. Aí o advogado diz assim, não, ele não é ortopedista, não é psiquiatra, então você tem que ser ali tudo, é aquele ponto que a gente falou, não é obrigatório você ter o RQ em todas aquelas áreas, né? Até Exato. o médico do trabalho, ele já é o especialista nas doenças do trabalho, né? Nas doenças do trabalho, e investigar esse nexo causal. E você vai lá, uma pessoa alegou, então, que sofreu uma doença ocupacional na empresa, ou sofreu um acidente de trabalho típico. E o advogado vai lá no perito, assim, ó, perito, você tem a obrigação de ir lá na empresa fazer vistoria. Ele diz isso depois que perde, né? A parte que não foi vitoriosa no laudo, diz assim, mas você não fez a vistoria. Então, o seu laudo não é bom. Isso é verdade? É obrigado que o perito, em toda perícia, vá lá no local da empresa, conhecer aquela empresa fisicamente? Não. Ou é um mito isso aí? Não, é como eu costumo dizer que a vistoria é como se fosse a medicina. A vistoria está para a perícia, assim como o exame complementar está para o consultório do médico assistente, não é? Você pede exame para todo mundo para ter certeza que aquilo não é uma doença ou que é uma doença? Não, né? Muitas vezes com a clínica, com a história natural da doença, que a gente já conhece, com a fisiopatologia das doenças, a gente já sabe que aquilo não tem relação com o trabalho ou que não gera uma incapacidade, não é? Então, a vistoria ele é uma diligência complementar e que ela é complementar ao critério do perito, a critério do perito, e não de outras pessoas que são leigas em medicina para dizer se tem que fazer vistoria ou não tem que fazer vistoria. Não. Se você acha que pode ter um nexo de causalidade, aí a vistoria sim pode complementar com alguns elementos, né? Com alguns elementos para você estabelecer o nexo de causalidade entre a doença e o risco ocupacional presente lá na... Mas muitas vezes dá para você estabelecer o nexo sem ter ido na vistoria, inclusive. E a documentação da empresa, né? Com os documentos que a empresa fornece no processo. Né? É o que muitas vezes você pode obter aquela informação pela documentação. Então, é da autonomia médica do perito decidir se ele vai ou não fazer a vistoria. Não invalida o laudo pericial, a ausência de vistoria, né? Tanto quando o perito judicial reconhece o nexo, quanto ele não reconhece o nexo. Quando ele não reconhece o nexo, ele já vê no consultório dele que aquela perícia não tem capacidade, não tem dano.
como que vai estabelecer nexo com o quê fazendo vistoria? Vai ser uma diligência processual Desnecessária. desnecessária, né? Exatamente. Se já não configurou nem mesmo ali a doença ocupacional, você vai estabelecer nexo com o quê? E Exato. sabe outra situação que aconteceu? Fui fazer uma vistoria na empresa, né? Fui fazer uma vistoria em uma empresa aí do ramo automobilístico. Cheguei lá, eu sempre faço a vistoria, eles não aceitam aí que o perito vá de surpresa, né? Então, o que é que eu faço? Na marcação da perícia médica judicial, eu já coloco nos autos que, se for necessário, após o exame médico, eu já vou direto. Então, eu estou ali no consultório e eu já direto eu já vou. A parte já vai, o assistente técnico já vai. Então, ainda às vezes se surpreendem, né? Porque lá na área ninguém estava sabendo. Aí chegam e perguntam, mas você tem alguma, tipo assim, autorização para fazer vistoria? Essa é outra complicação que as empresas não sabem, né? O perito judicial não precisa de um documento autorizando ele fazer vistoria. A própria nomeação dele já dá esse acesso a ele fisicamente à empresa. Exatamente. Ele tem um dever de dispor qual horário que ele vai, qual dia. Então, ele pode fazer isso. Após aquela perícia, que está marcada em dia e horário, se necessário, irei fisicamente fazer uma vistoria na empresa. Então, fui fazer uma vistoria na empresa e a empresa já tinha preparado as testemunhas que queria que eu ouvisse. Vê se isso tem sentido. Já estavam lá as pessoas que a empresa queria que eu ouvisse. E o perito não funciona assim. Eu simplesmente peguei outras pessoas que não estavam preparadas. Não pode ter essa preparação antes do que o testemunha vai falar para o perito. Exato. E isso aí simplesmente aí assusta a empresa, mas o perito tem que ter todo esse conhecimento e tem que ter essa agilidade para não se deixar levar, né, por uma prova ali na vistoria que já está preparada para lhe falar algo, né? Ele Exato. tem que, né? Acaba nem sendo uma testemunha, né? A gente acaba chamando de paradigma, né? Mas é quase como uma testemunha mesmo, né? Ele pode ouvir, o perito pode ouvir, pode acessar a empresa, né? Tem essas opções dos testemunhos assim que ouviram digamos, uma situação aí de assédio. Quem que ouviu? Quem sabe? Como é que vocês fazem, né? Então, o perito ele tem o direito de selecionar ali. Ele não é obrigado ao que a empresa selecionou para ele. Então, ele tem que ter toda essa agilidade para sempre. O que o perito busca, hein? É a verdade, né? O perito está na busca da verdade real, na verdade, do que aconteceu. Então, ele tem que se esforçar ao máximo para isso. Porque a expressão é que o perito é os olhos e os ouvidos do magistrado, né? Ele está ali, mas ele está ali pelo magistrado trabalhista e pelo juízo, ainda mais, né? Pelo bem da prova, do elemento dessa prova que é necessário. Exato. Exatamente. Ele é o longa-manos, né? Longa-manos do juiz. E o médico pode atuar em outro estado sem ter inscrição no CRM? Essa é uma situação. Você é chamado para ser assistente técnico 3.000 quilômetros aí da sua casa. Você pode ser assistente técnico lá, sem ser necessidade de ter uma inscrição nesse estado? Como é que está hoje esse entendimento? Não só assistente técnico, como perito judicial também, né? Como perito judicial também. Por quê? Existe um visto do CRM chamado de visto provisório fracionado. Ele é previsto lá numa resolução do CFM 1948, de 2010. Lá no artigo 2º dela fala o seguinte, que os médicos, peritos, auditores, integrantes de equipes, de transplantes, equipes médicas de ajuda humanitária em caráter beneficente, etc., vão poder ter, de modo temporário e excepcional, esse visto, chamado de visto provisório, de forma fracionada. E podem exercer fora do território da sua inscrição, do CRM. Então, se aqui no CREMESP, eu poderia exercer lá no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, por 90 dias, né? E ele é fracionado porque, se eu for
um único dia, fazer 20 perícias no Rio de Janeiro, eu faço um dia, eu pego um dia desses 90 dias que eu tenho no ano, por isso que ele é fracionado. E aí eu só aviso o meu CRM de origem, né? Falo, ó, eu estou indo lá para o Rio de Janeiro, você me autoriza com o visto fracionado, eles podem te fornecer um documento, só simples, pode ser uma resposta de e-mail, e aí você vai exercer lá no Piauí, né? Você pode exercer, eu aqui posso, ou quem é do Quando você Piauí vir para pode vir aula, né? exercer aqui em Você São Paulo também, né? Por 90 dias. E ele atende muito bem quem é perito e quer fazer perícia em outro estado, não é? Porque ninguém fica mais de 90 dias em outro estado fazendo perícias, né? Então você não precisa pagar uma segunda inscrição. Interessante isso, né? É. E a questão que muitos têm dúvida, o médico perito, ele também trata o paciente? Olha a situação. Você está fazendo uma perícia judicial de alguém que está com depressão relacionada ao trabalho. Aí o médico faz lá o laudo e já emite um receituário para tratar, ou seja, tem essa diferença entre a medicina assistencial e a medicina pericial? Como que está hoje isso? Tem. Opa! Assim, a medicina assistencial, ela tem alguns princípios, né? Que o objetivo dela é promover saúde e prevenir doenças, não é? Então, esse é o princípio básico que sustenta a medicina assistencial. Já a medicina pericial, a perícia médica, ela tem o objetivo de esclarecer fatos médicos de interesse jurídico, né? A autoridade requisitante. E a relação do médico, ela não é uma relação, na perícia médica, não é a relação médico-paciente que a gente aprende na faculdade de medicina, né? Relação médico-paciente, na medicina assistencial. Já não, na perícia médica é uma relação perito-periciando. É uma relação que ela não é aquela relação de confiança. O perito ele é um obstáculo para se alcançar um pleito, né? Para se alcançar o que ele está querendo naquela ação. Pode ser um benefício previdenciário, pode ser uma indenização por acidente de trabalho, né? Então, ele é um obstáculo. Então, o perito judicial tem uma relação que eu diria até que é um pouco mais de desconfiança do que de confiança, né? E o Então, periciado não pode escolher o perito, como o paciente escolhe o médico, né? Assistente. exato, não pode escolher. Exceto naquela perícia consensual, que nunca vi acontecer, né? Mas fora essa exceção, o perito, quem escolhe é o perito judicial, é o juiz, é né? o magistrado. É. Essa perícia consensual é algo assim surreal, que as partes já estão litigando, né? E agora elas, por acaso, vão fazer algum consenso. Vamos ver um consenso aqui no perito. Sendo que o perito, aí, na hora que der um laudo desfavorável com um laudo, já vai questionar aí esse acordo, né? Exatamente. É algo que foi trazido aí no novo CPC, mas de pouca utilidade prática, né? Exato. Nunca vi acontecer, né? Nunca vi. E, o perito judicial, ele não vai poder tratar, né? Ele não vai poder dar diagnóstico, dar tratamento, né? A gente costuma dizer que o perito ele confere o diagnóstico, né? Verifica se é aquele mesmo diagnóstico e ele vai emitir um laudo, né? Ele vai emitir Já no consultório você não emite laudo, você emite relatório, você preenche prontuário, SADT, prescrição, parecer, enfim, tudo menos laudo. A situação, Felipe, é assim, excepcional, né? Se o periciado, durante a perícia, sofre uma situação de urgência, né? Por exemplo, ele sofre um AVC, uma crise hipertensiva. Aí, nesse momento, acabou a perícia, né? Acabou a perícia e vai ter que fazer esse primeiro atendimento, chamar o SAMU, né? Aí, o hospital, né? Esse é um caso excepcional. Teve um caso que eu me senti no pronto-socorro, né? Porque às vezes no pronto-socorro vinha uma pessoa, né, que estou passando muito mal, não sei o que, acaba vindo para frente, até por insegurança, quando eu estava lá no comecinho, até por insegurança eu falava, não, passa aqui, já que você está passando mal mesmo, vamos ver. Você via no final das contas, ela não estava tão mal assim. Né? Tão mal.
Mas Já, aconteceu comigo numa perícia. já A aconteceu também. pessoa achou que estava no pronto-socorro, pelo visto, porque ela falou: não, ela está passando mal, está passando mal. A perícia dela está marcada para as 9, já são 10 horas. Eu não era. Depois eu fui descobrir que eu não era nem o perito da ação dela, né? Mas aí ela está passando mal, não dá para atender ela antes, não sei o quê. Eu falei: olha, se eu atender ela, eu não posso ser mais o perito dela. Aí eu vou ter que avisar o juiz. Aí ela: ah, não, então deixa. Que situação. Então deixa. E aí eu falei, mas qual que é o nome dela? Ah, o nome dela é tal. Aí eu olhei na minha agenda assim e falei, olha, eu não tenho nenhuma perícia com essa pessoa aqui. Eu acho que não é comigo, hein? E só tinha eu de perito na sala de perícias daquele dia. Aí ela foi, descobriu que era um outro lugar ali, Outro em outra local. sala. Eu falei, nossa senhora. Eu já vi uma situação documentada de uma médica do trabalho que passou, né? Uma pessoa. Eu acho que o periciado dela sofreu uma crise hipertensiva durante a perícia, crise hipertensiva. Então, ela seguiu a perícia mesmo assim, não parou. Pois a parte, né, junto com o assistente técnico, questionou isso perante o juízo, que ela não fez, não tomou os cuidados devidos, né? Preferiu finalizar a perícia ou cuidar da crise hipertensiva, né? Então, ela aí se complicou nisso, porque não teve essa avaliação, né? Então, tem que ficar atento, né? Exato. Comigo nunca aconteceu assim de precisar desse atendimento de urgência, né? Mas tem que ficar atento que se acontecer, né, se uma situação aí real, né, de urgência, aí tem que cancela aí a agenda, Exato. simples, ele vai fazer o primeiro atendimento e não vai mais poder ser o perito, peticiona o juiz informando o que ocorreu e solicitando o outro, né? E no momento ali da urgência ele faz o primeiro atendimento e encaminha para pela ambulância ao pronto-socorro, né? Tem Uma que síndrome compartimental, por exemplo, de uma pessoa que está com tala engessada, né? Vamos supor, ele pode perder o membro, né? Então, às vezes você vai ter que intervir. Ou então uma pessoa que, não só crise hipertensiva, né? Mas uma pessoa que apresenta um quadro depressivo e manifesta ali no consultório uma urgência psiquiátrica, né? Aí, São situações que tem que estar atento, né? Ou seja, não é uma repetição todo dia a mesma coisa, né? Cada exato, perícia é uma situação diferente, né? exatamente. Uma Então, pergunta que os colegas podem fazer é que ele vai ser contratado como médico do trabalho de uma empresa. Determinada empresa lhe contrata como médico do trabalho. Aí ela tinha um contrato com uma empresa de perícias. Aí, para economizar, ela encerrou esse contrato e disse assim: ó, médico do trabalho, agora é você que vai ser o assistente técnico das minhas ações trabalhistas. Isso pode, é o que o médico trabalha. Ele pode ser assistente técnico na empresa que ele é o médico do trabalho? olha, se ele teve uma resolução recente do CFM, a 2297, né? 2297 de 2021, agora. Recente agora, é bem recente. Saiu em agosto, que fala lá no artigo 11, né, que o médico da empresa ele não pode ser assistente técnico de pessoas que ele tenha assistido, né, que ele tenha prestado assistência. Então, eu já vi, por exemplo, casos em que a empresa tem 2 médicos do trabalho. E aí, um médico do trabalho só atende prontuários pares e outros prontuários ímpares, né? E nesse caso, o que atende os prontuários pares, em tese, nunca prestou assistência para os ímpares, e aí ele pode ser perito dos ímpares, assistente técnico dos ímpares. E ao contrário também, né? Então, essa é uma Mas, situação interessante, né? Que o médico tem que conferir se nunca fez um exame periódico daquele trabalhador, né? Se ele já fez um exame periódico, ele não pode mais ser o assistente técnico exatamente. naquela perícia. Já houve uma relação ali de Já confiança teve uma relação. estabelecida. É. É, E acontece que muitos médicos de trabalho não querem ser assistente técnico da empresa por achar que vai quebrar a confiança, né? Mas a empresa força a ser assistente técnico, né? E atualmente o entendimento é que não é proibido, né? Então, algumas vezes até é contra gosto do profissional, né? e o médico do trabalho,
às vezes, ele exerce o cargo de médico do trabalho, mas não presta assistência nenhuma. Está ali como gestor. Como gestor. Então, na verdade, a proibição não é ao médico do trabalho. A proibição é ao médico que já tem assistido aquela pessoa. Já tem assistido. Independente se ele é médico do trabalho ou, sei lá, se ele é médico do ambulatório de medicina do trabalho, mas ele só faz consultas assistenciais, não faz de atenção à saúde e promoção de saúde da pessoa, e não faz outras questões da medicina do trabalho, não é médico examinador, por exemplo. Né? Então, a proibição é um conceito até mais básico do que a própria resolução já veio trazendo, né? Se você olhar bem e preencher bem os requisitos do Código de Ética Médica, você não vai extrapolar a ética só olhando ali, que fala que você não vai poder ser perito de alguém que você já tenha assistido. Basicamente é isso. A mesma lógica. Né? Questão muito interessante para o médico do trabalho. Quando o jurídico da empresa pedir para ele ser assistente técnico, ele primeiro tem que conferir o prontuário daquele trabalhador, se ele já atendeu alguma vez aquele trabalhador. Para aí sim ele poder se recusar. Se ele já atendeu, ele tem não só o direito, né? Ele tem o dever de se recusar, justificando no Código de Ética Médica que já atendeu aquele trabalhador, e nesse caso a empresa ou vai ficar sem assistente técnico ou contrata por fora, né, um assistente técnico, porque tem que respeitar os critérios éticos, né? Mesmo que a norma interna da empresa exija que o médico trabalhe sem assistente técnico, essa norma não tem o poder de revogar o Código de Ética Médica. Porque muitas vezes a empresa acha que a norma dela é superior a tudo, né? Exato. Tem empresa que acha que a norma empresarial é superior até à Constituição da República. Acha que o que está lá tem que se cumprir, sem interpretar com as outras normativas legais do país, né? Então, aí é o papel do médico do trabalho estar informado da existência de toda essa legislação para se proteger diante dessa situação. Perfeito. É a atuação do médico, desde que ele atenda à ética, né? A normativa principal que a gente tem que atender como médico, que é o Código de Ética Médica. Eu acho que ele não, se ele observar aquilo que já está ali, ele já consegue se safar de muitas encruzilhadas que ele pode ter na vida dele, né? Vamos agora quase finalizando para um último questionamento. Quase finalizando, estamos passando aí de 1 hora da nossa live, vai passando rápido. O médico, ele pode ser perito judicial se o reclamante ou a reclamada enviar um assistente técnico não médico? Para não criar polêmica com nenhuma profissão, a gente usa esse termo assistente técnico não médico. Então, você é um perito e você olha lá nos autos, você acessa pelo seu token. Quando você vê a reclamada, vai encaminhar um assistente técnico não médico. O que é que o médico de trabalho tem que fazer nessa hora? Se ele já viu antes da perícia, ele pode informar o juízo que a pessoa não vai poder participar como assistente técnico. Por quê? Está lá no código na própria resolução, nessa mesma resolução, fala no artigo 14 que ela fala que o juiz ele precisa nomear uma especialista no objeto da perícia. E o objeto da perícia, quando se trata de uma perícia médica, é a medicina. Né? O especialista precisa ser especialista em medicina. Então, se for um especialista em outra área que não seja medicina, ele não vai ter função nenhuma ali na perícia. Né? E aí, ele fala lá o seguinte também, lá no artigo 14, que o diagnóstico nosológico, ele é ato privativo do médico. Né? E não só nesse parecer. A lei do ato médico, ela fala isso. Né? E ele só reitera o que fala na lei do ato médico. Que o diagnóstico nosológico, ele é ato médico. Ou seja, para você fazer uma perícia, você vai ter que confirmar aquele diagnóstico nosológico. Quem é o único profissional que pode confirmar se aquele diagnóstico é ou não é aquilo ali, né, que está sendo alegado? É o médico. É o médico. Então, não vai poder ser um fisioterapeuta, não vai poder ser um dentista numa perícia médica, né? Não pode ser um enfermeiro, não pode ser.
né? Então, a gente vai se socorrer sempre ao médico para fazer a perícia médica. E o objeto da perícia, normalmente nas ações trabalhistas, né, primeiro, o perito vai confirmar se aquele diagnóstico é ou não é aquele. Segundo, ele vai verificar se a pessoa tem ou não tem capacidade laborativa, né? Vai verificar o nexo de causalidade com o trabalho, né? E depois ele vai valorar o dano, né? Vai fazer a valoração do dano corporal. Qual que é a ciência que estuda tudo isso, né? O diagnóstico, né? O nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho e a valoração do dano corporal, né? É a medicina, né? Se socorre dos conhecimentos da medicina pericial, da medicina do trabalho, da medicina legal, e vai aplicar a perícia que ele está sendo requisitado pelo juiz, né? Então, e aí, no próprio artigo 14, ele fala que é vedado ao médico deixar não médico participar da perícia médica. E ele sugere o seguinte, que o médico, assim que ele souber que um não médico vai participar, ele suspenda a perícia e avise o juiz de que aquela perícia não pode ocorrer na presença de um não médico. E aí ele reagenda a perícia e oportuniza também, lógico, a parte que não atendeu aquele requisito de enviar um médico para que ela possa nomear, se eventualmente ela queira fazer isso, nomear um médico que possa participar da perícia. O importante é que, do ponto de vista jurídico, a resolução do Conselho Federal de Medicina é de cumprimento obrigatório por todos os médicos. Então, mesmo que o médico pessoalmente discorde, ele não tem essa opção, porque é vinculativo. Então, o médico do trabalho, o médico perito, jamais pode participar de uma perícia que tem um profissional não médico. Então, ele vai estar violando esse artigo dessa resolução do Conselho Federal de Medicina e vai estar à mercê de receber uma punição pelo Conselho. Ele pode receber uma advertência, pode receber uma suspensão, e ele mesmo vai ter provado isso no laudo dele, indicando que o assistente técnico não médico participou. Já aconteceu isso com você, Saulo? Antes dessa resolução, antes não estava específico, né? Tinha esses debates sobre isso, mas sempre é uma questão polêmica, né? Sempre é uma questão polêmica que compete ao perito informar o juízo que não é uma opinião do perito, mas simplesmente o perito informa a existência dessa resolução e que ele não pode participar. Ou seja, caso o magistrado não concorde que a parte tenha que encaminhar um assistente técnico médico, a opção do médico vai ser pedir destituição dessa perícia. Ele não tem outra opção. O médico não pode participar de uma perícia com não médico. Então, ele vai estar violando, vai cometer uma infração ética. Nem mesmo que o magistrado trabalhista exija que o perito participe dessa perícia, ele pode participar, nesse caso. Exato. É uma se ele fizer, ele vai responder no CRM, exatamente, processo ético profissional. E já aconteceu comigo, viu, Saulo? Já aconteceu comigo. Já aconteceu de fisioterapeuta querer entrar na perícia, já aconteceu de advogado querer entrar na perícia, né? Já aconteceu eu como perito judicial, eu como assistente técnico, né? Eu como assistente técnico, então já aconteceu. É importante para quem está nos assistindo e é de outra carreira profissional da saúde, que nós respeitamos todas as profissões da saúde, que estamos tratando de uma questão técnica que está presente, uma resolução do Conselho Federal de Medicina. E nós temos que ensinar como está escrito, como que é a questão jurídica, mesmo que, eventualmente, um ou outro colega ou de outra profissão não concorde, é uma questão de alteração da norma. Mas a norma hoje está assim, né? A norma hoje está assim em razão de tudo que foi tratado aqui. Tudo que foi tratado, e a própria norma explica na exposição de motivos a razão disso, né? Que o médico não pode participar de uma perícia médica, já o nome já trata, né? Com profissionais não médicos, né?
Então, todas as profissões são importantes da saúde, mas realmente cada uma tem seu foco, né? E pelo nome perícia médica, configura um ato privativo Do do médico. profissional da medicina, né? Exato. Então, todos esses pontos, você vê Se, aí como é se, grande, pode falar. se não fosse perícia médica, seria, sei lá, perícia fisioterapêutica, perícia de enfermagem, né? Mas perícia médica, o próprio nome já diz, né? Ela De é igual médica. modo, um médico, por exemplo, também não pode participar de uma perícia, por exemplo, fisioterapêutica. O médico não pode participar de uma perícia odontológica, né? Então, na verdade, é uma situação apropriada para cada profissão, né? E é uma opinião pessoal minha, é uma opinião pessoal do Dr. Felipe? Não é. Na verdade, a gente está aqui tratando simplesmente do que está escrito na resolução própria sobre isso, né? É uma situação legal, né? Como se fala, com a lei, você não tem, a lei não busca a concordância da pessoa, né? Quando a lei É. estabelece aí que você tem que pagar imposto de renda, que você tem que pagar o IPVA, a lei é impositiva, ela não Ninguém busca que pergunta você se você quer, né? você Ninguém quer. pergunta. E o profissional, o professor, o profissional do direito, o profissional da medicina, ele vê qual é a normativa vigente hoje e apresenta essa normativa e explica quais foram as razões para isso, né? E Então, tem o vocês... caso também do advogado, né, Saulo? Que o advogado muitas vezes ele quer participar e defende que você também é advogado, né? Eu sou bacharel em direito e defende que o advogado possa participar porque é um ato processual e não ato processual, é. e não tá errado. Errado não tá, né? É um ato processual, sim, né? E o que eu sempre sugiro é que ele peticione aos autos antes. Isso não é só no caso do advogado, tá? Só no caso. Ele peticione aos autos antes para que ninguém tenha uma surpresa de um advogado querer participar, e aí, lógico, o juiz autorize a participação do advogado na perícia médica sem que ele intervenha em qualquer momento da perícia, né? Sem que ele intervenha em qualquer momento da perícia, até porque ele não é técnico, né? Ele vai a título de tranquilizar o cliente dele que está participando da perícia. Só isso. Mais nada. Essa é a principal função do advogado dentro de uma perícia médica, caso ele ainda queira. Mas eu não recomendo, né? Porque é muito estranho uma pessoa não Recomendo um médica, assistente técnico, que um encaminha os... advogado, participar da perícia, né? Eu acho Então, estranho. aos colegas que estão nos assistindo, já podem observar como essa área tem muitas polêmicas, né? São muitos pontos conflituosos, né? Porque é próprio da própria perícia, né? Já sem razão de um conflito, né? Já existiu ali um conflito entre as partes, uma situação. São vários pontos que a gente abordou aqui. E o professor Felipe Hurtado vai estar conosco na nossa pós-graduação em Medicina do Trabalho pelo Instituto GPI, 100% presencial na cidade de Teresina. E ele vai estar aí comandando o módulo de perícias médicas relacionadas ao trabalho. 20 horas aí de aulas para os colegas, vão estar aí afiados na perícia médica relacionada ao trabalho, para saírem não só após na medicina do trabalho, nesse aspecto de conhecer a medicina do trabalho, né? Porque sabemos que nessa questão de registro tem a questão própria do RQE, da prova de título, que o profissional pode fazer depois, né? Mas a perícia médica, como a gente falou aqui, não exige RQE. Então, um profissional médico que tenha conhecimento específico, ele já pode fazer o cadastro dele nos tribunais e começar a atuar como perito médico, estar como assistente técnico. Muito obrigado, doutor Felipe Hurtado, pela presença. Nós estamos aqui na nossa Semana de Medicina do Trabalho. A gente ainda vai ter, amanhã, vamos falar ainda sobre saúde mental relacionada ao trabalho e depois de amanhã sobre a patologia ocupacional. Uma semana aí específica para debater a medicina do trabalho e os colegas conhecerem o Instituto GPI e a nossa pós-graduação. Devolvo agora a palavra para Starley.
Excelente, meus queridos. Eu agradeço demais a participação de vocês, tá? Até fazendo uma complementação do que a gente vê ali no dia a dia, tá? Com os alunos que nos procuram. Isso é questão de dúvida de muitos médicos, tá, Saulo e Felipe, que sobre essa questão da atuação e achando que ele de fato só pode atuar com o RQE, enfim. Então, isso realmente é que já foi bem esclarecedor esse bate-papo aqui, já mostrando as possibilidades de atuação do médico, que muitas vezes o aluno sai ali da graduação, depois daquela carga toda de conhecimento, mesmo assim com dúvidas em alguns pontos no momento da atuação, né? Então, eu aqui ouvindo vocês nessa discussão, consegui observar que algumas situações que acontecem com a gente lá no dia a dia dos alunos que nos procuram com essas dúvidas realmente sobre a atuação aqui dentro da medicina do trabalho, né? Doutor Felipe. Exatamente. O profissional ele não vai poder ter uma publicidade naquilo, mas ele pode atuar numa área de perícias médicas, se cadastrar no tribunal, os tribunais permitem, com a formação da graduação em medicina, com a graduação em medicina. Mas ele tem que ter aquele conhecimento de perícias. E onde que ele tem? Aqui no módulo de perícias médicas vai ter esse conhecimento, como é que faz o laudo e tal. Aí tem aquela questão da publicidade que não se faz, específica, mas tem a atuação que se pode fazer nos tribunais. Sim, sim. Excelente. Doutor Felipe, super obrigado, tá? Em nome do doutor Saulo, nosso coordenador, gostaria realmente de agradecer em nome da nossa instituição a sua participação aqui, dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para esclarecer alguns pontos aqui da medicina do trabalho para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. De fato, eu fico realmente agradecido da gente conseguir passar um pouco mais de informação e esclarecer um pouco mais da atuação dessa área da medicina. Meu muito obrigado. Espero encontrar com você o mais breve possível aqui em Teresina para a gente comer uma boa carne de sol e tomar uma cajuína juntos aqui no almoço, tá? Com certeza, show de bola. Aulas para gente. Essa vai ser a melhor parte, né? Opa, com certeza. Obrigado, eu agradeço você, o Saulo, agradeço o Starla, agradeço o Instituto GPI pelo convite. Para mim é uma honra poder estar à frente dessa matéria aí com os novos estudantes. Muito obrigado e amanhã estamos de volta, né, Starla? Amanhã estamos de volta nesse mesmo horário, tá? Pessoal, vocês estão assistindo, lembrando que na quinta-feira a gente vai ter um sorteio de uma bolsa, tá? Uma bolsa de 65% de desconto aqui para nossa pós-graduação. Então participem, estejam aqui com a gente. Na quinta-feira a gente vai fazer esse sorteio, tá? Meu muito obrigado a todos vocês que participaram. Tenham uma excelente noite e a gente se encontra aqui no nosso próximo encontro, né? Amanhã. Obrigado, até mais, Felipe. Até mais, Saulo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ainda está lá. Um minutinho.